Eu sempre digo para as pessoas que uma das áreas, ao longo desses anos de ministério que eu tenho, que algumas pessoas têm se queixado muito, é nesse assunto de não conseguir, na mente deles, ouvir a voz de Deus. Inclusive, o diabo, ele tenta convencer as pessoas que ouvir a voz de Deus é algo muito difícil. Que isso é algo somente para a elite espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que um bebê no ventre já reconhece a voz da sua mãe? Inclusive dizem que na 18ª semana da gestação, os ouvidos do bebê são formados ao ponto de ele começar a ouvir sons. Então, antes de 18 semanas, ainda não tem a capacidade de ouvir algum som, mas com 18 semanas já consegue ouvir. Agora, na 24ª semana, ele já consegue discernir a voz da mãe. Eu quero que você pense um pouco sobre isso, porque estamos falando sobre uma janela de apenas 6 semanas. A partir do momento que o bebê tem a capacidade de ouvir, até ele conseguir discernir, reconhecer a voz da própria mãe em apenas 6 semanas. Ou seja, é muito pouco tempo e já consegue reconhecer. Quantas mães nós temos aqui? Levante sua mão. Você lembra da sua gravidez? Quantas de vocês mães falavam com seu bebê no ventre? Levante sua mão. São a mesma quantidade de mãos, né? Porque toda mãe fala. Agora, quem lembra quando você falava, o seu bebê, seu filho, sua filha começou a chutar? Você falava e você falava naquela vozinha, oi minha mãe, um chute aí. Por que esse chute? Por que esse murro dentro da sua barriga? Porque ele ou ela reconhecia a sua voz lá dentro, pequenininho, ainda sendo formado, mas já reconhece. Agora, vamos pensar sobre pastores, não de igreja, mas pastores de campo, pastores de ovelhas, do bicho, do animal. Sabe que eles se comunicam com as suas ovelhas diariamente? E por causa disso, as ovelhas acabam desenvolvendo uma afinidade com a voz do seu pastor. Inclusive, outras pessoas podem até chamá-las, mas elas não vêm, porque são vozes estranhas para elas. Agora, por que as ovelhas tanto reconhecem como também seguem a voz do seu pastor? Porque quando a fome delas fica satisfeita, é a voz do seu pastor que elas ouvem naquela hora. Quando a sede delas é saciada, é a voz do seu pastor que elas ouvem. Quando elas recebem abrigo durante uma tempestade, é a voz do seu pastor que elas estão ouvindo naquele momento. Então elas acabam associando a voz do seu pastor com coisas boas, como proteção, provisão, cuidado. Porque toda vez que vem uma bênção dessa, qual é a voz que estão escutando? A voz do seu pastor. Salmos 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, queridos, nenhum pastor de ovelhas cuida dos seus animais melhor do que Deus cuida dos seus filhos. Alguém pode dizer amém? Davi era um pastor de ovelhas.
E é por isso que ele usou esta analogia para descrever o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Mas Jesus também usou essa mesma analogia para falar sobre a nossa relação com Ele. Em João 10, versículo 27, por exemplo, diz, Jesus falando, as minhas ovelhas, veja o que ele diz, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus não disse que as suas ovelhas talvez ouçam a sua voz. Ele não disse que as ovelhas sortudas vão ouvir a sua voz. Não, a única condição que ele colocou para ouvir a sua voz foi ser ovelha. Todo mundo diga, bah. Quantas ovelhas nós temos na igreja hoje à noite? Se você é ovelha, então você se qualifica para ouvir a voz de Deus. Inclusive, é justamente por você ser ovelha que você vai ouvir a voz de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir no livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Deus não é mudo como algumas pessoas pensam. A Bíblia não diz que ele falou poucas vezes e de poucas maneiras. Não. A Bíblia diz que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. E não somente isso, mas ela diz que nesses últimos dias ele continua falando, aleluia. Então o problema não está na boca de Deus. O problema está no receptor. Diga comigo, o problema não está na boca de Deus. Está no receptor. Agora, eu sei que tem pessoas aqui que não vão saber bem o que eu estou falando. Mas quem lembra da época da televisão de tubo? Era aquela televisão quadrada, grande. Inclusive, quando eu estudava no Rema, eu trabalhava para uma empresa de mudança. A gente mudava os móveis de pessoas, colocava no caminhão, tirava do caminhão, colocava na casa. Eu nunca esqueço. Tinha uma casa que era muito grande, chique, luxuosa. E lá tinha uma televisão de tubo, gigantesca, do inferno aquela televisão. Eu lembro que a gente tinha que escalar a escada com essa televisão. Era muito grande e pesadíssima. Eram no mínimo 6 homens, se eu não me falha a memória, 6 a 8 homens. Nós todos pegando aquela televisão, sofrendo. Era um pesadelo. Ainda estou sentindo a dor enquanto eu falo. Tem adolescente aqui que não sabe nem no que eu estou falando. Que televisão é essa? Nasceu com um smartphone na mão. Mas havia nessas televisões uma antena. Lembra da antena? Que ficava em cima e precisava ser ajustada para poder uma imagem aparecer na tela. Se nenhuma imagem aparecesse, o problema não estava com a televisão. O problema estava com a antena. Vocês estão comigo?
E sabe, queridos, se nós não estamos reconhecendo a voz de Deus, o problema não está nele, o problema está em nós. A gente precisa se sintonizar com a frequência dele. E aí sim a imagem vai ficar muito clara para nós. Existe, queridos, e entenda bem o que eu vou falar, existe uma diferença entre ouvir e discernir. Ouvir é diferente de discernir. Eu creio que pessoas estão ouvindo a voz de Deus sempre. Eu creio que todos vocês que são filhos de Deus estão constantemente ouvindo a voz de Deus. Só que o problema é que nem todo mundo está discernindo aquilo que está ouvindo. A Bíblia fala sobre Samuel. O nome da mãe dele era Ana e ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. E isso deixou ela muito angustiada. Então ela orou amargamente para Deus. E Deus atendeu a oração dela. E quando nasceu Samuel, ela disse: eu vou entregar como devolvido ao Senhor esse menino, porque foi a ti que eu lhe pedi, o Senhor atendeu o meu pedido. E ela deixou ele crescer, e depois, como criança, ela entregou ele para o templo, para o serviço do templo, desde criança, para estar debaixo da supervisão do sacerdote Eli. Então ele dormia lá, assim como o sacerdote. A Bíblia diz que certa noite, ele ouviu alguém chamando o nome dele, Samuel. E ele levantou, foi lá no quarto do sacerdote Eli, e ele disse: pois não, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: não, eu não te chamei não, volta a dormir. Então ele voltou a dormir. A segunda vez ele ouviu a voz, alguém dizendo: Samuel. Ele levanta, vai até Eli, disse: pois não. Ele disse: eu não te chamei, volte a dormir. Então ele voltou a dormir, e a terceira vez ele ouve a mesma voz dizendo: Samuel. E ele se levanta, vai até Eli, disse: pois não, estou aqui. E foi quando o sacerdote, por ter experiência com Deus, entendeu: esta é a voz de Deus. Deus está falando com ele, Deus está chamando a atenção dele. Ele disse para o menino: volte, Samuel, para a sua cama, e se chamar seu nome mais uma vez, você diga: eis o seu servo aqui, estou aberto para ouvir. E foi assim que ele fez, e Deus começou a falar com ele. Veja que essa foi a experiência de Samuel como criança. A tradição judaica diz que ele tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. Mas eu quero que você perceba que Samuel, como criança, nesse momento, ele ouvia a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Mas ele não discerniu que isso é Deus que está falando comigo. Mas esse mesmo menino, que não tinha afinidade, que não tinha tanto discernimento naquele momento, acabou se tornando com o tempo um profeta de Deus, que não somente discernia a voz de Deus para ele, mas ele também discernia a voz de Deus para outras pessoas. Ele foi usado por Deus para transmitir mensagens ungidas e diretas do trono de Deus. Então, o primeiro passo para desenvolver uma boa audição espiritual é saber onde é que Deus vai falar. E quando eu digo sobre onde, eu não estou dizendo geograficamente. Não, que Deus vai falar dentro da igreja. Não, Deus vai falar no seu quarto. Não, eu estou falando dentro de nós.
onde é que Deus fala conosco dentro do nosso ser. Quando pessoas falam conosco, elas falam no nosso ouvido. Quando Deus fala conosco, Ele fala no nosso espírito. Amém? Veja o que a Bíblia diz em Romanos 8,16. A Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo disse que o Espírito Santo testifica, todo mundo diga testifica, que somos filhos de Deus. Essa palavra testificar significa certificar, confirmar ou dar testemunho. Aonde é que o Espírito Santo está certificando, confirmando e dando testemunho que somos filhos de Deus? Ele faz isso no nosso espírito. Então, se eu quiser ouvir Deus, então eu preciso prestar atenção ao meu espírito e não ao meu ouvido físico e natural. Agora, eu sei o que alguém pode dizer. Sim, mas Deus, Ele já falou audivelmente, está na Bíblia, e é verdade, eu concordo com você. Mas se você estudar as experiências, inclusive de quem não ouviu a voz audível de Deus, você vai perceber que foram raras as ocasiões que Deus falava assim. Que na maioria das vezes foi simplesmente uma comunicação dentro do seu espírito. É por isso que às vezes eu fico um pouco receoso quando pessoas vêm para mim dizendo: olha, eu ouvi Deus falar comigo audivelmente na segunda-feira, na terça-feira Ele também falou audivelmente comigo, e na quarta Ele falou 2 vezes audivelmente comigo, e na quinta 3 vezes. Daqui a pouco eu disse: então eu estou desviado. Eu estou desviado porque eu nunca ouvi uma vez sequer a voz audível de Deus na minha vida. Eu conheço pessoas que já ouviram, mas eu nunca, não audível, bem forte, uma voz autoritária eu já ouvi, mas audível no ouvido físico eu nunca ouvi. E veja que eu nasci de novo com 12 anos de idade. Eu tenho mais tempo de crente do que muita gente aqui tem de vida. E eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Ele pode, sim. É bíblico que Ele faça em algum momento? Sim. Mas na maioria das vezes, é Ele comunicando com o nosso espírito. Inclusive em Provérbios capítulo 20, versículo 27, a Bíblia diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Quem aqui tem um celular semelhante ao meu aqui, um smartphone? Sabe que hoje em dia, todos nós temos uma lanterna no nosso celular. E sabe, se a gente estiver em algum ambiente e aí vem um apagão, né? Acaba a energia da casa ou daquele local onde a gente está, o que é que a gente faz? A gente liga no aplicativo a lanterna para poder nos guiar dentro daquele ambiente. Mas sabe que na antiguidade, o celular não existia. Quantos sabiam disso? A Bíblia não diz que o povo de Israel foi guiado por uma nuvem pelo dia e por um iPhone pela noite. Não está. O que as pessoas usavam para iluminar o seu caminho naquela época era uma lâmpada. E então, quando a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, está dizendo que é por meio do nosso espírito que Deus ilumina o nosso caminho. Então, tem gente que está esperando direções de Deus vindo de fora para dentro, quando na verdade é que as direções começam de dentro e depois se manifestam por fora.
Você pode abrir comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Hebreus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus fala aqui sobre leite e sobre o alimento sólido. E com essa ilustração ele estava mostrando níveis de maturidade. A pessoa que consome alimento sólido é mais madura espiritualmente do que a pessoa que só consome leite. Agora, essa passagem destaca algo que acontece na vida da pessoa que é madura espiritualmente. Ela diz que ela tem as suas faculdades exercitadas para discernir. Todo mundo diga discernir. Isso é importante para alguém que quer ouvir bem a voz de Deus, porque a voz de Deus, no modo geral, não é algo que se ouve com o ouvido, mas é algo que se discerne com o Espírito. Quantos de vocês já estiveram orando sobre algo, qualquer assunto, e depois você teve uma impressão por dentro que você deveria fazer isso ou fazer aquilo? Quem já passou por isso? Sabe que aquela impressão, na verdade, é um discernimento que você recebeu de Deus dentro do seu espírito. E é assim que Deus se comunica conosco na maioria das vezes. Eu tenho certeza que se você parar para refletir sobre momentos quando você orou e você teve uma leve impressão, alguma coisa está errada. Eu não sei bem explicar porquê, mas eu tenho a impressão que a gente deve fazer tal coisa. A gente às vezes está usando outros nomes e outros títulos para descrever aquilo que de fato é a voz de Deus. Aquela impressão, aquela intuição, é assim que fala? Aquilo ali é um discernimento espiritual da voz de Deus. Agora, outro ponto importante que essa passagem revela é que a pessoa madura tem as suas faculdades exercitadas para discernir. Todo mundo diga exercitadas. Isso significa que existem exercícios espirituais que podemos fazer que vão nos ajudar a crescer no nosso discernimento espiritual. Talvez você ouvindo o meu ensino hoje à noite, você está desejoso. Pronto, agora eu entendi. Não é aqui, é aqui. É no espírito, eu preciso ter discernimento, mas aonde eu vou conseguir esse discernimento? Que loja é que eu vou comprar esse tal de discernimento? Qual é o local que eu posso buscá-lo? Então, Hebreus 5 está nos mostrando. Ele está falando sobre as nossas faculdades sendo exercitadas para quê? Para discernir. Então, há exercícios espirituais que se a gente praticar, o problema de algumas pessoas é o seguinte: elas aprendem os exercícios e elas praticam um dia. Depois deixam de praticar e dizem, rapaz, está difícil. Não está funcionando, eu não estou discernindo tanto. Tá, mas você vem exercitar. É a mesma coisa de eu entrar na academia. E aí eu assisti todos os vídeos, escutei o personal, ele me deu as instruções e eu fiz tudo certinho, um dia.
Aí quando eu saio, vocês sabem, quem já foi na academia sabe o que eu estou falando. O homem, ele malhou um dia, ele já sai andando assim. Na cabeça dele, ele está um monstro. Mas na verdade está pálido do mesmo jeito que ele entrou. Por quê? Porque um dia não dá resultado não. Tem que ser uma continuação, uma prática contínua. E aí sim, o cara pode ter entrado na academia deste tamanho, mas quando ele sai, depois de 6 meses, um ano, ele vai estar tipo assim. Entendeu? Malhado, bonito. Me ajude, igreja. Então, quais são esses exercícios? É justamente sobre isso que eu quero falar. O primeiro conjunto de exercícios espirituais é o ler, estudar e meditar a palavra de Deus. Gente, o negócio está profundo hoje à noite, viu? Ler, estudar e meditar a palavra de Deus. Cuidado, porque às vezes a gente despreza ensinos assim. Diz, eu estava esperando uma revelação grande. Ele diz para eu ler a Bíblia. Olha, que coisa. Ler a Bíblia? E aí a gente fala quase com deboche. Olha assim, ler a Bíblia. Mas aí eu pergunto, e você está lendo a sua Bíblia? Porque eu posso lhe mostrar várias estatísticas de pessoas que são crentes, filhos de Deus, frequentam a igreja, mas não leem a Bíblia. Então não adianta a gente só carregar a Bíblia debaixo do sovaco. A gente tem que colocar a Bíblia dentro do coração. E isso vem por meio da leitura, do estudo e da meditação. Quem aqui já leu um livro em algum momento da sua vida? Eu sei que tem alguém da escola de ministros nesse culto. Tem algumas poucas pessoas, né? Nossos alunos da escola de ministros vão viajar hoje à noite para a sua aula de campo lá em Campina Grande. São quase 170 alunos fazendo essa viagem. E declaramos em nome de Jesus que vai ser sobrenatural. Amém? E eu sei que eles, dentro da escola de ministros, estão lendo bastante livros. Né, Bruna? Agora, quando um autor escreve um livro, aquele livro se torna um registro por escrito da sua voz. O autor, ele pode nem conhecer o leitor, mas mesmo assim ele se comunica com ele através das páginas daquele livro. Então, quantos de vocês sabem que Deus também escreveu um livro? E o livro se chama Bíblia. Sabe que a Bíblia é um registro por escrito da voz de Deus. Inclusive, as cartas do Novo Testamento, em algumas ocasiões, não era o autor escrevendo, era o autor falando e outra pessoa escrevendo, registrando o que estava ouvindo a voz do outro. Então, uma das formas para ouvir a voz de Deus, literalmente, é lendo, estudando e meditando na palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará, veja, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma das coisas que o Espírito Santo faz por nós é nos lembrar daquilo que Deus tem dito. Na verdade, esta é uma das maneiras que Deus se comunica conosco. Ele simplesmente traz à nossa memória um versículo bíblico que é relacionado ao que estamos vivenciando naquele momento específico. E eu vou dar um exemplo da minha própria vida.
Quando eu estava em Campina Grande, nessa última vez, nós estávamos na conferência de ministros do Nordeste lá. E pegou em mim uma virose e me derrubou por um tempo. Basta dizer que eu estava muito no trono durante esse tempo lá. Era muito forte os sintomas que eu estava sentindo. E eu estava deitado na cama, na verdade, uns 2 dias antes de poder mexer melhor. E eu lembro que quando eu consegui depois me levantar e me movimentar e interagir um pouco mais com as pessoas, o Senhor colocou na minha mente um versículo. E o versículo foi Efésios capítulo 6, versículo 13. E o versículo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga comigo, resistir. Eu realmente estava num dia mau naquele tempo, mas Deus estava me mostrando que eu não estava resistindo. Eu estava deitado lá, passivo, sem usar muito a minha autoridade, só tipo esperando os sintomas passarem. Vocês estão comigo? Mas eu não estava me posicionando, mesmo sentindo mal, para resistir àquele ataque que veio contra mim. Então, quando o Espírito Santo me lembrou de Efésios 6, versículo 13, eu sabia exatamente o que ele estava comunicando comigo. Era a voz de Deus falando comigo sobre aquela situação e sobre o que eu deveria fazer. Vocês estão comigo? Agora, ele conseguiu se comunicar comigo por meio daquele versículo, porque ele sabia que eu já havia lido, estudado e meditado sobre ele. O Espírito Santo não pode nos lembrar de algo que não temos visto ou ouvido previamente. E é justamente por isso que a gente precisa, assim como alguém que coloca munição dentro de um revólver. Se não colocar munição, quando você atirar, não vai sair nada. Assim, da mesma forma, a nossa vida, a gente precisa colocar a munição sobre. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. A gente coloca a munição sobrenatural da palavra de Deus aqui dentro de nós. E quando vem no dia mau, tem algo para Deus nos lembrar. E nunca, às vezes, nosso erro é chamar as coisas sobrenaturais de Deus de naturais e comuns. Eu poderia ter lembrado daquele versículo e ter achado que aquilo fui eu. Ah, que interessante, realmente fez isso. Não, eu reconheci essa memória, essa lembrança. Eu disse, Deus está falando comigo. É exatamente isso que eu não estou fazendo direito. E eu vou ajustar, vou mudar agora. Aleluia. E obtive resultados para a glória de Deus. Então, o Espírito Santo, ele precisa que tenha algo em nós para que ele possa lembrar. Agora, outro exercício espiritual para aguçar o nosso discernimento espiritual, que é o que a gente está falando, é a oração em línguas. A oração em línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 14, e o grupo de louvor já pode vir. 1 Coríntios 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aleluia. Então o apóstolo Paulo disse que é o nosso espírito que está orando. Preste atenção a isso. Ele disse que quando nós oramos em línguas,
De fato, é o nosso espírito que está orando. Mas o nosso espírito não ora do nada. Inclusive, o nosso espírito apenas transmite em oração aquilo que ele está recebendo ou discernindo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que é o Espírito Santo que concede as línguas que falamos. Ou seja, a oração em línguas acontece quando o nosso espírito está discernindo aquilo que o Espírito Santo está comunicando. Vocês estão comigo? Agora, se a gente consegue discernir o que o Espírito Santo quer que a gente ore, então a gente consegue discernir outras coisas do Espírito também. Leanne Hammond, uma americana, de uma esposa de um pastor de uma igreja grande lá nos Estados Unidos, ela é muito usada na área de oração. Ela disse o seguinte: se você pode seguir a Deus em oração, então você pode segui-lo em qualquer lugar. Aleluia. E para finalizar, em Atos capítulo 16, versículo 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O apóstolo Paulo estava precisando de direção para saber para onde ele deveria ir. Alguém aqui já precisou de direção para saber para onde você deveria ir? Eu acho que todos nós, e várias vezes. Eu vou lhe dizer uma coisa, vou dar uma notícia. Daqui a 5 anos você vai precisar ainda de direção para saber onde você deve ir. Então ele tentou ir, a Bíblia diz, para a região frígio-gálata, mas a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir. Depois ele tentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eu quero que você pense um pouco sobre isso, porque é bem interessante a Bíblia falar isso. Que ele queria, estava olhando, estava pensando, se programando, eita, mas o Espírito Santo não deixou. O Espírito de Jesus impediu. E como é isso? Como foi que Paulo sabia que ele estava sendo impedido pelo Espírito Santo para ir nesses lugares? Através do discernimento. Discernimento espiritual. Paulo era uma pessoa, queridos, que orava muito em línguas. Inclusive ele próprio disse: eu oro em línguas mais do que todos vocês. E eu vou lhe falar do sentido do grego do que ele falou. Seria no mesmo nível de eu estar nesse culto aqui, falando para todas as pessoas que estão presentes, dizendo: ei, gente, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Quantos sabem que é muita ousadia? Eu não estou na sua casa, como é que eu sei? Mas ele orava tanto que ele tinha convicção: rapaz, ninguém ora mais do que eu não. Porque Paulo, ele não orava apenas no seu quarto. Até porque ele viajava muito. Se o único momento que ele orava era no seu quarto, então ele não ia ser muito de oração, não. Não, ele aprendeu a orar no barco. Ele aprendeu a orar caminhando em pé. Ele aprendeu a orar à beira da praia. Ele aprendeu a orar dentro da casa dos irmãos onde ele estava hospedado. Aleluia. Shalamakorande, shokobrande, fripaka chanalabondo, orando em línguas. Aleluia. Com muita frequência. Então, o discernimento que ele exercitava em oração acabou aguçando o seu discernimento espiritual em outras coisas, de tal maneira
que quando ele pensou, eu acho que eu vou para Bitínia, Xalamacarande, opa, discernimento, não é Bitínia. Eu acho que eu vou lá para a região da Gálatas, Xalamacarande, eita não, o Espírito está me proibindo, discernimento. Ele gerava em oração, em línguas, discernimento. E deixa eu te dizer uma coisa, o que aconteceu com Paulo vai acontecer também com você. Eu lembro uma vez, eu estava falando com o Senhor, fique em pé, por favor. Eu estava falando com o Senhor, e eu disse, Senhor, eu não entendo isso, porque eu orava em línguas, dia após dia. E eu estava falando com ele sobre o pastoreio. Ele disse, Senhor, eu não entendo, eu não estudei sobre isso. Por exemplo, construir uma igreja, eu não sei. Mas eu não estudei formalmente sobre muita coisa que eu já fiz. Mas eu disse, Senhor, eu sei o que fazer. Eu sei que a gente deve fazer assim. Eu sei que a gente deve fazer desse jeito. De onde veio esse saber, esse conhecimento? Veio da oração no Espírito. E discernimento é assim que o Senhor está me instruindo. E sabe, queridos, dá certo. Vocês que querem abrir uma empresa, que querem ser um empresário bem sucedido, sabe o que você deve fazer? Orar muito em línguas. Aleluia. Amém. Você que é solteiro e quer casar com a pessoa certa, sabe o que você deve fazer? Ore muito em línguas. Queridos, o discernimento espiritual é para todas as áreas da vida. Quando você tem as faculdades exercitadas para discernir, dia após dia, fazendo esses exercícios, não rolando os olhos, dizendo eu já ouvi isso, mas literalmente praticando, exercitando, sem esmorecer, sem desistir, mas continuamente, eu te garanto, você vai saber de coisas que outras pessoas não sabem. E quando você fizer, o negócio vai dar certo. Eles vão dizer, uau, como foi isso? Isso foi Deus falando comigo. Não aqui, mas aqui no meu espírito. Alguém pode dizer amém?